Olá! Em 30 anos do curso de História da FURB, somente um aluno recebeu um prêmio internacional. Foi em 2016. Com o artigo A Ressonância Subvertida, Conexões Americanas e História na aula de Sérgio Buarque de Holanda aos militares do Brasil, o ex-aluno da FURB, André Furtado, teve seu trabalho vencedor do Prêmio Internacional de História Intelectual da América Latina. Na época, era doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ele faz pós-doutorado na mesma instituição e hoje ele é o nosso convidado aqui para um bate-papo na FURB TV. Obrigada, professor, pela presença. Eu que agradeço. Então, professor, fala um pouquinho sobre esse trabalho que foi premiado em 2016, né? Do que se trata? Bem, esse trabalho, como você já nomeou, A Ressonância Subvertida, fazia parte de um dos capítulos da minha tese de doutorado, à época orientado pela professora doutora Gisele Martins Venâncio na UF, já mencionada também. Esse texto abordava uma palestra que o historiador Sérgio Buarque de Holanda havia proferido a convite dos militares do general Augusto Fragoso em 1967, portanto, já dentro de um regime civil-militar autoritário no Brasil. E quem que é o Sérgio Buarque de Holanda, só para entender um pouquinho a história? O Sérgio Buarque de Holanda dos anos 60 já é um historiador consagrado, mas para as pessoas que talvez não o conheçam muito, ele é o autor, por exemplo, de Raízes do Brasil, um livro publicado em 1936. A trajetória dele são 7 obras ao todo, no formato de livros. Um dos mais expressivos também são os outros dois, Visão do Paraíso, a meu ver, e do Império à República. E nesse momento, dos anos 60, ele é um historiador catedrático da Universidade de São Paulo. E de onde surgiu o interesse por ele? O interesse pela obra de Sérgio Buarque de Holanda aconteceu aqui na FURB, quando eu era aluno de graduação, na disciplina Brasil Colônia, onde nós tivemos exatamente contato com esse livro mencionado, Raízes do Brasil. Você mencionou agora que você foi aluno da FURB, né? Como é que foi essa trajetória aqui? Bem, essa disciplina, continuando nesse assunto, ela foi ministrada pela professora Cristina Ferreira. Eu ingressei na FURB em 2007 e essa professora foi minha orientadora de iniciação científica. Então, a minha trajetória aqui na FURB foi marcada por essas oportunidades que a Universidade de Qualidade Pública me concederam. E essa trajetória finalizou, digamos assim, entre aspas, em 2010, finalizou porque eu vivo retornando para casa. Em 2010, então, eu concluí a licenciatura e bacharelado. E nessa trajetória eu contei com a ajuda de vários professores, cito também a professora Sueli Petri, porque hoje é aposentada da instituição, mas na época ela também era diretora do Arquivo Histórico, como ainda é hoje, Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, e eu estagiei no Arquivo Histórico. Eu fui também monitor no Museu de Arte de Blumenau, no Museu da Cerveja, todos vinculados à Fundação Cultural de Blumenau. Então foi uma trajetória marcada, digamos assim, por muitas oportunidades que a universidade me concediu. E o que esse prêmio representou para a sua carreira como historiador? Bem, esse prêmio foi concedido em 2016 pela Associação de Historiadores Europeus Latino-Americanistas, a ARILA. Ele fui agraciado num evento que aconteceu no Equador, em Quito, em 2016, e logo na sequência eu consegui uma bolsa de estudos para fazer parte do meu doutorado na École de Hautes Études en Sciences Sociales, a chamada Loire-Chaussée, na França, em Paris. E então, pessoalmente, foi um acontecimento que me ajudou a, digamos assim, a melhorar o currículo sensivelmente, A gente ganha uma certa visibilidade, mas mais do que uma conquista pessoal, eu acho que ela é o fruto de uma trajetória que começa com uma iniciação científica, por exemplo, porque embora os historiadores, os pesquisadores de modo geral, se aperfeiçoem dia a dia na prática de seus ofícios, eu aprendi a pesquisar na graduação, na iniciação científica. E você daqui de Blumenau, você imaginaria que ia receber esse prêmio internacional, assim? Não, a gente não imagina esse tipo de coisa, Inclusive, eu havia mandado o texto para concorrer, porque a minha orientadora, a professora Gisele Venâncio, me indicou fazer isso. Ela falou, olha, você já tem um capítulo da tese pronto, adapta ele no formato de artigo, aos moldes solicitados pela premiação, e envie. Eu enviei, mas aí depois, até comentei com os alunos que eu acabei de falar com eles na palestra, eu enviei e fui verificar quem tinham sido os vencedores dos anos anteriores, e os trabalhos eram de uma qualidade excepcional, e eu acabei esquecendo até que veio a notícia, mas também vale lembrar que alguns pesquisadores da Universidade do México e da Washington University também receberam menções honrosas.
Uhum. Você recebeu o convite para vir até a universidade, aqui a FURB, para conversar com alguns alunos daqui, né? O que foi abordado aí na conversa? Então, embora o prêmio tenha sido concedido em 2016, uma parte da premiação consistia exatamente na publicação do artigo no boletim da Academia Nacional de História do Equador. E isso aconteceu o ano passado, não é? Então, como o texto já havia se tornado público, por intermédio do Centro de Memória Oral e Pesquisa, o CEMOP, aqui da FURB, vinculado ao Departamento de História e coordenado pela professora doutora Cristina Ferreira e equipe, eles me fizeram o convite para vir falar exatamente dessa temática, da palestra que o Sérgio Buarque de Holanda proferiu aos militares da Escola Superior de Guerra em 1967, no Rio de Janeiro. Terias alguma curiosidade para falar sobre esse trabalho, esse teu artigo? Bom, esse artigo era uma situação, para mim, inédita de pesquisa, porque, primeiro, ele havia sido pouco explorado pelas pessoas que estudam Sérgio Buarque de Holanda, né? Explorado como fonte de pesquisa. E, segundo, porque era uma palestra, uma conferência que o Sérgio Buarque de Holanda fez e que surpreendia pelo fato de que ele abordava temas pouco recorrentes na sua escrita da história. Por exemplo, ele mencionava assuntos vinculados à história do Brasil republicano, que não era comum ele falar disso. O limite temporal da prática historiográfica dele era o Brasil Império. Uhum. E você poderia dar um conselho aí para o pessoal que está estudando história aqui na universidade, né, sobre a carreira, como é que é? Olha, isso é complicado no momento em que, sobretudo as áreas de humanas, recebem tantos ataques humanos e sociais no Brasil de hoje, mas eu acredito que se as pessoas conseguirem aproveitar as oportunidades, talvez agora muito menores do que eu tive, para fazer pesquisa com seriedade e aproveitar a excelência do ensino que é oferecido em instituições como a FURB, é possível que eles consigam concluir uma formação com bastante qualidade e com potencialidade para eles seguirem carreiras de pós-graduação, se for o caso deles, porque o mais essencial é formar-se para o magistério, não é? Isso, sem sombra de dúvida, a FURB já faz há muitos anos, mas também manda muitos alunos para a pós-graduação, como foi o meu caso. Perfeito. Muito obrigada pela presença, André. Veio diretamente do Rio de Janeiro para falar aqui com a gente, aqui em Blumenau. Bom, espero que você que está nos assistindo também tenha gostado desse bate-papo. Até a próxima!